Continuando o primeiro capítulo da terceira parte do livro Memórias de um Suicida, temos: Aníbal cresceu e se fez homem, sempre se sentindo envolvido pelas radiações inalteráveis do Divino Pastor e que nunca mais se apagaram de suas recordações. Trabalhou pela causa, repetiu aqui como além o que ouviu do Senhor ou de seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da doçura inexcedível com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, injustiças, ainda porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Nazareno, ofendê-los, persegui-los, matá-los. E uma vez chegado a Roma, viu-se glorificado pelo martírio por amor do enviado celeste. Teve o fardo carnal incinerado num daqueles postes de iluminação festiva, na célebre ornamentação dos jardins de Nero, aos 37 anos de idade. Mas, entre a tortura do fogo resinoso, por acaso ainda mais atroz, e o espanto por se ver colhido nas redes do sublime testemunho, ele, que se considerava humilde, incapaz de merecer tão elevada honra, reviu novamente as margens do Tiberíades, o lago formoso de Genezaré, as aldeias simples e pitorescas da Galileia, e Jesus, pregando docemente a boa nova celestial com aqueles arrebatadores quadros que, na hora suprema, se mostravam ainda mais belos e fascinantes à sua alma de adepto humilde e fervoroso, enquanto sua doce voz repetia como beijo da extrema-unção que abençoasse sua alma, fadando-a à glória da imortalidade. Vinde a mim, benditos de meu Pai, passai à minha direita. Enamorado, sincero da boa nova do Cordeiro Imaculado, será a boa nova o ensino que ministrará, pois para ele são meninos que tudo ignoram em torno dela. E o fará como aprendeu do mestre inesquecível, em quadros demonstrativos que apresentem o mais fielmente possível o encanto que para ele o arrebatou e prendeu a Jesus. A fim de se especializar em tão sublime gênero de confabulação mental, foram necessárias ao devotado Aníbal vidas sucessivas de renúncia, trabalhos, sacrifícios, experimentações múltiplas e dolorosas na trilha do progresso, pois somente assim seria possível desenvolver nas faculdades da alma tão precioso dom. Porém, ele o conseguiu porque jamais se escasseou o seu coração a vontade de vencer, jamais esqueceu os dias gloriosos das pregações messiânicas, o momento sempiterno em seu espírito, em que sentiu a mão do celeste mensageiro, posando sobre sua frágil cabeça de menino para o convite inesquecível: deixai vir a mim os pequeninos. É que Aníbal vinha sendo preparado para isso desde eras afastadas. Viveu nos tempos de Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus. Mais tarde, foi iniciado nos mistérios augustos das ciências pela antiga escola dos egípcios. O respeito e o devotamento ao Deus verdadeiro e a esperança inquebrantável no advento libertador do Messias divino iluminavam sua mente desde então, por entre fachos de virtudes que não se esmaeciam jamais. Apesar de, após o sacrifício em Roma, trabalhador e infatigável, renasceu ainda sobre a crosta do planeta. A vontade poderosa e incontrolável de seguir nas pegadas do mestre o seduzia, de acordo com seus divinos apelos. Por isso sofreu novas perseguições ao tempo do Adriano e exultou com a glória de Constantino.
Desde então, dedicou-se particularmente ao amparo e à educação da infância e da juventude. Sacerdote católico da Idade Média, por mais de uma vez se fez anjo tutelar de pobres crianças abandonadas, esquecidas pela prepotência dos senhores de então, convertendo-a em homens úteis e aproveitáveis para a sociedade, em mulheres honestas, voltadas para o culto do dever e da família. E Aníbal tanto se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos formosos e meigos, que a sua mente imprimiu em si próprio uma eterna afeição de adolescente gentil. Pois, como vês, dir-se-ia ainda ser um menino acariciado pelo mestre Nazareno, na Judéia, há quase 2000 anos. Até que um dia glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso, ordem direta desceu das alturas, das altas esferas de luz, como graça concedida por tantos séculos de abnegação e amor. Vai, Aníbal, e dá dos teus trabalhos à legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos, que tanto prezas, os que, confiados aos seus cuidados, você encontrar mais destituídos de luzes e força. Pensa de preferência naquelas cujas mentes desfaleceram sob as penalidades do suicídio. Há muito os entreguei à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes minha palavra. Desperta-os, recordando-lhes os exemplos que deixei. Através de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, aplicando sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas de redenção no cumprimento do dever, que para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das suas recordações. Lembra de quando me ouvia na Judéia e ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso o que lhes falta. E aqui tens, meus caros filhos, modesto, pequenino como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração com que a bondade inalterável do Mestre excelso o prende. A ele eu vos confio. Intensa comoção atingia nossas almas, extraindo do íntimo do nosso ser reais sentimentos de admiração pelos três vultos que nos eram apresentados e que tão estreitamente se ligariam ao nosso destino por um tempo que absolutamente não poderíamos prever. Também a inconfundível figura do Nazareno nos foi singularmente apresentada. A verdade era que até então ele nos aparecia as cogitações mais como sublimidade ideal, incompreensível à mente humana, do que personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada pelas demais criaturas. Porém, nossos três mestres haviam sido contemporâneos dele. Conheceram-no, ouviram-no falar, falaram mesmo com ele, porque era de notar que esse divino mestre jamais negou falar a quem o procurasse. Um daqueles mesmos mestres sentiu a branda carícia de sua mão afagar sua cabeça. Jesus Cristo, assim conhecido, assim visto, assim amado, atraía nossas atenções. Muitos internos presentes haviam baixado a fronte. Outros se abandonavam às lágrimas silenciosas, discretas, que desciam como orvalhando sua alma, num grato e fervoroso batismo. O silêncio continuou por alguns instantes, após o que Sóstenes continuou orientador e zeloso. Como jamais será aconselhável a perda de tempo, porque alguns minutos desperdiçados no trabalho abençoado do progresso
poderão acarretar dissabores dificilmente reparáveis para o futuro. Hoje mesmo iniciaremos medidas favoráveis a vocês. Serão novamente divididos em grupos homogêneos de 10 individualidades, continuando separadas, como no hospital, as damas dos cavalheiros. Somente no decorrer das aulas ou em dias fixados para reuniões recreativas poderão se ver e trocar ideias. Isso acontecerá porque trazem ainda arrastamentos penosos da matéria, inquietações mentais perturbadoras, que convém educar. Seus pensamentos deverão se habituar à disciplina higiênica, encaminhando-se o mais rapidamente possível para as boas expressões do espírito, para cogitações cujo alvo estará na ideia de Deus. Farão conosco o exercício mental de elevação do ser para o infinito, mas para conseguir, será indispensável que se desobriguem das preocupações subalternas. A ideia de sexo é um dos entraves que mais incomodam as conquistas mentais. As inclinações sexuais oprimem a vontade, turbam as energias da alma, entorpecem suas faculdades, arrastando-a a vibrações pesadas e inferiores, que retardam a ação do verdadeiro estado de espiritualidade. Por isso, enquanto não progredirem bastante, será prudente o isolamento, bom conselheiro que os levará ao esquecimento de que foram homens e mulheres ainda ontem, lembrando-os em seguida de que, de preferência agora, com o amor espiritual, com sentimento fraterno inalterável, devem buscar a inclinação divina apropriada para os arrebatamentos do espírito. Embora entidades já educadas nas reais afinidades da alma e que animaram na terra corpos femininos, são indicadas para os acompanhar em missão educativa, como familiar. Escolhidas em nosso corpo de vigilantes, serão como preceptoras que os auxiliarão na verdadeira adaptação ao ambiente espiritual, que em verdade desconhecem, visto que seus estágios no além têm se verificado até agora apenas entre as camadas inferiores do invisível, o que não é a mesma coisa. Elas ouvirão as suas confidências, consolarão com seus conselhos e experiências, quando as fadigas ou as possíveis saudades ameaçarem seus ânimos. Atenderão seus pedidos, transmitindo-os à diretoria dessa mansão, e, assim agindo, manterão ao redor dos seus corações os doces e sacrossantos sentimentos da família, impedindo que os esqueçam por uma longa separação, pois não poderão prescindir de sentimentos de família, tal como na terra eles são experimentados, porque ainda muitas vezes reencarnarão nos seus cenários, reconstituindo lares que nem sempre souberam prezar, testemunhando ensinamentos que aprenderão no plano espiritual com seus mestres prepostos de Jesus. Aqui junto de vocês, elas desempenharão como que o papel da solicitude materna, do interesse e da dedicação fraternais. Como veem, toda a ajuda que a lei permite nos deplorável caso de vocês, a vocês será facultada pela magna direção da colônia correcional que os abriga, cujos estatutos, fundamentados na doutrina excelsa do amor e da fraternidade, têm por ideal o educar para elevar e redimir. Avante, pois, caros amigos e irmãos, encorajados e decididos para a batalha que concederá a vocês a libertação das graves consequências que criaram em horas de infeliz e temerária inspiração. Em um salão que precedia a sala das assembleias, encontramos as damas da vigilância, nobre corporação de legionárias que exerceriam aprendizado sublime para as futuras tarefas femininas a serem experimentadas na terra, e o faziam junto de nós, seus irmãos sofredores carentes de esclarecimento e consolo. Esperavam pelos seus protegidos, a fim de lhes serem devidamente apresentadas. Ora, o grupo formado desde o hospital por mim, Belarmino de Queiroz e Souza e João da Azevedo, e que foi enriquecido àquela mesma hora
por mais alguns outros aprendizes afins, portugueses e brasileiros. Recebeu como futuros bons gênios as damas que nos haviam encaminhado à reunião de que saímos, isto é, Doris Mary e Rita de Cássia. Encantados com o acontecimento, pois irresistível simpatia nos espíritos já nos impulsionava para elas, foi comovidamente que confessamos a satisfação que nos submetia ao beijarmos sua mão que bondosamente nos estendia. Sem perda de tempo, fomos encaminhados para o nobre edifício em que funcionavam as aulas de filosofia e moral, um dos magníficos palácios situados na formosa avenida acadêmica. Quando penetramos o recinto das aulas, suave comoção agitou as fibras magoadas do nosso ser. Era um salão imenso, disposto em semicírculo, cujas cômodas arquibancadas acompanhavam um traçado idêntico, enquanto ao fundo uma placa luminosa de grandes dimensões despertava a atenção do visitante. E ao centro, junto a ela, a cátedra do expositor, lente do transcendente curso que iniciaríamos. Notamos não nos ser estranho o aparelhamento. Já o vimos por mais de uma vez nos serviços hospitalares. Mas este agora dir-se-ia aperfeiçoado, apresentando leveza e dimensões diferentes. Suaves tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente em que penetrávamos pela primeira vez, o encanto sugestivo dos santuários. Jamais sentimos tão profunda insignificância da nossa personalidade como ao penetrar o estranho anfiteatro, onde o primeiro pormenor a despertar nossa atenção era o sublime convite do Senhor de Nazaré, escrito em caracteres fulgurantes e figurando acima da tela. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e leve o meu fardo. Mateus. Porém, eis que o tilintar macio de uma campainha despertou nossa atenção. O mestre apareceu. Era um jovem Aníbal de Silas, a quem fomos apresentados havia poucos minutos. Vinha seguido de 2 adjuntos, Pedro e Salústio, 2 adolescentes como ele, delicados e atraentes, que imediatamente iniciaram preparativos para o magno desempenho. Pensamentos turbilhonaram precipitadamente pelos refolhos da minha consciência, deixando que recordações queridas da infância me aflorassem gratamente ao coração. E me vi pequenino, comovido e temeroso ao enfrentar pela primeira vez o velho mestre que me deu a conhecer as letras do alfabeto. Os adjuntos ligaram à cadeira onde Aníbal já se sentou, fios imperceptíveis, porém luminosos, e prepararam um como diadema que distinguíamos como semelhante ao visto na torre, para elucidação de Agenor Penalva. O silêncio era religioso. Percebia-se grande homogeneidade na assembleia, pois a harmonia se impunha, criando bem-estar indefinível a todos nós. Sofredores, excitados, aflitos, angustiados que éramos, aquietamos queixumes e preocupações pessoais, aguardando a sequência do momento. Sobre o tablado, mais 6 irmãos iniciados se apresentaram. Sentaram-se em almofadas dispostas em semicírculo, enquanto Aníbal se conservava ao centro e Pedro e Salústio se distanciavam. Aníbal levantou-se. Dir-se-ia que beijos maternais rociassem nossas almas escuras. Surtos de esperança segredavam misteriosamente em nossos corações destruídos pelo longo desespero, e suspiros se distenderam, aliviando opressões abomináveis. Ouvimos sons longínquos e harmonias de tocante melodia,
como um hino sacro, os quais predispuseram nossos espíritos, aliviando do ambiente quaisquer resquícios de preocupações subalternas que ainda permanecessem pela atmosfera. Instintivamente nos vimos presos de profundo e singular respeito, que atingia mesmo as impressões do temor. Arrepios desconhecidos perpassavam pela nossa fibratura psíquica, aquecendo-a docemente, ao passo que estranho borbulhar de lágrimas refrescava nossas pupilas queimadas pelo pranto afogueado da desgraça. Era evidente que ondas magnéticas preparativas eram conduzidas através dos sons daquele hino maravilhoso, que unificava nossas mentes aos embalos de acordes irresistíveis, fazendo-nos vibrar favoravelmente num harmonioso estado de concentração de pensamentos e vontades. Em meio de silêncio tumular, em que não nos distraíamos sequer com os incômodos provindos dos males que nos afetavam, a voz de Aníbal, grave e carinhosa, a um só tempo, espalhou pela sala o convite enternecedor. Vamos orar, meus irmãos, antes de quaisquer consentimentos que tentemos para fins elevados, cumpre-nos honroso dever de nos apresentarmos ao Deus Altíssimo através das forças mentais do nosso espírito, homenageando-o com nossos respeitos e para nós solicitando suas bênçãos divinas. As pupilas acesas no fulgor da inteligência penetraram o íntimo dos nossos corações, como se levantassem das sombras interiores do nosso ser o acervo dos pensamentos no íntimo de iluminá-los. Tivemos a impressão perfeita de que aquele olhar faiscante eram tochas vivas que iluminavam nossas almas temerosas e combalidas, uma a uma, e baixamos as míseras frontes, amedrontados em presença da superior força psíquica que visitava os refolhos da nossa alma. Bondoso, prosseguiu como num prelúdio harmonioso. A prece, meus caros irmãos, será o vigoroso baluarte capaz de manter serenos os seus pensamentos à frente das tormentas originadas das experiências e renovações indispensáveis ao progresso que farão, aprendendo a erguer a mente ao infinito. Nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente, estarão de posse da chave áurea, que levantará o segredo da boa inspiração. Orando, apresentando-se confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, como é dever de cada um de nós, dele receberão o influxo bendito de forças ignoradas que os habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas, próprias daqueles que desejam avançar pelo caminho do progresso e da luz. Impulsionados pela oração bem sentida e compreendida, aprenderão progressivamente a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pela claridade celeste e voltarão esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. No intuito de os iniciar nesse roteiro proveitoso que os convido a estender o pensamento pelo infinito, acompanhando o meu. Não importa que a escaldante lembrança dos delitos cometidos para trás pese nas suas consciências, nem que, por isso, dificuldades de expansões entravem o necessário desprendimento. O que é preciso, o que se torna urgente e inadiável, é querer iniciar a tentativa, é avançar vigorosamente, reanimados pela mais viva coragem que puderem convocar nas profundezas do ser para a caminhada pelos compensadores canais da prece. Porque, sem que se preparem nesse curso iniciático de conjugação mental com os planos superiores, como haverão de penetrar neles a fim de se edificar? Então, Aníbal orou, atraindo nossos míseros pensamentos para aquelas estradas suaves, distribuidoras dos bálsamos consoladores, das forças renovadoras,
Porém, à proporção que orava, uma faixa fosforescente de radiação opalina estendia-se sobre ele e, abrangendo a assistência, envolvia a todos, como num beijo maravilhoso de bênçãos. O hino acompanhava docemente, em surdina, as palavras ungidas de fé que Aníbal proferia, e dulcíssimas impressões aliviavam as contusões ainda doloridas do passado. Aníbal de Citas sentou-se ao centro do semicírculo, formado pelos 6 iniciados que os acompanhavam. Pedro e Salústio colocaram em sua fronte o diadema de luz, ligando-o à tela espelhada pelos fios argênteos que conhecemos. Desculpa. Um minuto grave de recolhimento e fixação mental predominou entre o grupo de mestres que víamos em ação, concentrando, harmonizando sua vontade. Logo após, o catedrático iniciou a explanação de sua importante aula. Então, pela magnitude do que se passou, não apenas naquele dia como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis, pela capital influência que exerceu sobre nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental, e a importância do método pedagógico absolutamente inédito para nós, dedicaremos capítulo especial à sua exposição, cientes de que, apesar do esforço e da boa vontade que empregarmos, conseguiremos apresentar ao leitor apenas reflexo muito pálido do que presenciamos. E assim ele termina o capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.